eu li na Bíblia e vou contar pra você. Olá, crianças! Graça e paz! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Ju e hoje eu vim contar uma historinha muito especial para vocês. A tia tá morrendo de saudade de vocês, de cada carinha, de cada rostinho lindo, mas em breve a gente vai estar unidos de novo. Enquanto isso, tenham bastante paciência e vamos sempre estar orando para que Deus abençoe que essa situação de distanciamento acabe logo. Amém? Então vamos orar para a gente iniciar a nossa historinha de hoje? Então que você ore, que você já pegue sua Bíblia aí na sua casa e vamos orar para que essa aula, para que essa historinha venha a ser uma bênção para todas as crianças. Amém? Então vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa rica oportunidade de estarmos aprendendo mais uma história especial, Senhor, da Tua Palavra. Senhor, nos ajude, nos ensine e que o Senhor venha guardar toda essa palavra no nosso coração, para que a gente coloque em prática nas nossas vidas e nós venhamos, Senhor, te alegrar em tudo. Amém e amém. Amém, crianças? Então vamos lá para a historinha, crianças? Bora lá! A história de hoje, ela tá no livro que eu mais amo nesse mundo inteiro, que é a Bíblia. É o meu livro favorito. E na Bíblia tem o que? A palavra de Deus. E essa história de hoje, ela se chama parábola. Já ouviu falar? Você sabe o que é parábola? Parábola é uma história que usa de comparação para que a gente venha entender com mais facilidade alguma coisa que a gente usa no nosso dia a dia. E sabe quem contou essa história aqui, crianças? Nada mais, nada menos que o nosso Senhor Jesus. Ele que contou essa parábola. Ai, que delícia! Vamos ouvir então essa história? O título dessa história se diz assim: Os Dois Alicerces. Você sabe o que é alicerce? Então hoje você vai aprender. Eu vou ler, você que está em casa, abre a sua Bíblia, está lá no livro de Mateus 7, a partir do versículo 24 até o versículo 27. E para os pequenininhos que não sabem ler, o papai e a mamãe vai ajudar. Amém? Então diz assim: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então hoje a gente vai aprender o que é alicerce. Alicerce é uma base que a gente faz para tudo aquilo que a gente quer edificar em cima, para dar sustentação, para não cair. E aí, Jesus usou essa parábola para nos ensinar coisas preciosas. Vocês estão vendo aqui o meu cenário? Então, hoje a gente vai aprender o que significa alicerce. Aqui, ó, desse lado aqui esquerdo, eu tenho um terreno que tem terra, que é a terrinha que você conhece, que você brinca, que tem no quintal, que vai as plantinhas. Nesse terreno aqui, a gente vê só a terrinha por cima, mas por baixo tem várias camadas. E eu trouxe aqui, ó, uma tabelinha para vocês entenderem como são essas camadas. Esse aqui é a graminha que fica por cima da terra, depois vem a camadinha da terra, depois vem a camada do solo
que já está mais fundo, e depois debaixo do solo vem o subsolo. E debaixo do subsolo existe a rocha. E debaixo tem fragmentos de rocha e depois tem a rocha matriz. E Jesus usou esse algo natural para nos ensinar algo muito especial. Quando falavam para mim que a gente tem que construir a nossa casa sobre a rocha, eu ficava pensando assim, mas como que vai colocar uma casa em cima de uma rocha que é toda pontuda, que é toda torta? A casa não vai aguentar. Como que vai furar a rocha para encaixar a casa? Eu não entendia. Só que aí um dia me ensinaram, e aí agora eu vou ensinar para vocês. Lá, quando a Bíblia fala sobre a rocha, não é pegar e construir uma casa e colocar lá em cima de uma rochona, né? Vocês já viram aquelas pedras grandonas que tem lá perto do mar, que tem também lá no campo, aquelas rochas bem grandona? Então, quando tá falando de edificar a nossa casa, é que não vai subir e colocar a casa lá em cima daquela rocha. Não, é que vai fazer um bom alicerce, vai preparar esse terreno, vai fazer um bom alicerce, uma boa base para que essa sua casa, quando for construída, ela não venha cair, ela não vai cair. Então, quando os construtores vão fazer uma fundação de uma casa, eles não pegam e começam a casa por cima. Eles cavam o terreno lá assim, ó. Vão cavando, tirando toda aquela terra, até chegar aqui, ó, no terreno que é mais forte, que é a rocha. Aí eles vão lançando os fundamentos. Quando é um edifício grande, tem que colocar uns fundamentos bem grandão para sustentar todo aquele edifício, aquele prédio. E quando é a casa também faz. Isso daí chama base, chama alicerce. Aí chegou lá na rocha, aí a rocha é bem firme. Aí ampara os alicerces nela. Aí sim, tem uma base para construir uma bela de uma casa bem segura. E aí Jesus estava contando a história de 2 homens. O primeiro, ele era um homem sábio. A Bíblia chama ele de prudente. Esse homem, ele comprou um terreno e foi construir a casa. Todo mundo tem sonho de ter sua casinha, né? E aí ele cavou, ele fez um fundamento bem firme e arrumou e fez uma base bem sólida para construir a casa. E aí ele começou a construir a casa. E foi tijolo, tijolo pra cá, tijolo pra lá. Quem já viu construir uma casa? E vai tijolinho, não é assim? E aí foi os dias passando e a casa foi ficando grande, terminando as paredes altas, até que a casa ficou pronta. Olha que bonitinha a casinha dele. Aí aconteceu uma coisa. O tempo fechou e começou aquelas nuvens escurecer e aí começou assim aqueles barulhos assim, ó. É chuva. Aí ele correu para dentro da casa dele, né? Ele foi para cá e começou o vento forte. Parar ali, ó, por volta da casa dele. Um vento forte, começou a ficar forte. E os raios. E aí começou a chover. E aí choveu por cima da casinha dele. Choveu bastante. Mas a casinha dele, ele tinha feito com uma base muito forte. Então, ela nem sofreu, ela permaneceu firme. Só que aí entra outro personagem, que a Bíblia chama ele de imprudente. Sabe o que é imprudente, gente? É sem juízo.
E aí, ele gostava muito do mar. Tá vendo o meu mar aqui? Olha que bonito, as ondas batiam aqui na areia. E aí ele gostava muito da praia. Ele falou: ai, eu quero ter uma grande casa de praia. Nossa, todos os meus amigos vão ficar admirados. Eu vou convidá-los para passarem os finais de semana e todos vão ver que grande casa que eu vou construir. E aí ele foi e resolveu fazer a sua casa lá na areia. E aí, ele não fez que nem o prudente, ele não fez a base, ele não cavou, ele não afundou lá os fundamentos, não fez nada disso. Você sabe por quê? Porque esse fundamento gasta muito dinheiro e ele queria investir o dinheiro, sabe no quê? Nos acabamentos, para todo mundo ficar impressionado. E aí, o que ele fez? Ele começou também a edificar ali a casa sobre a areia. E colocou um tijolo, e foi indo, e foi outro tijolo. E aí foi crescendo aquela casa, foi crescendo as paredes, foi crescendo a cada dia, até que chegou o tempo que ele concluiu a obra. E aí a casa dele ficou bem bonita. E bem grandona. Ele fez uma linda mansão com muitas janelas. Estão vendo, crianças? Quantas janelas de vidro, quantas janelas e muitos quartos e muitos cômodos. E aí ele ficou muito satisfeito com a casa dele, muito feliz e regozijou. Até que um dia aconteceu de novo, o tempo começou a fechar de novo. E começou as nuvens, e começou a ficar tudo escuro, e começou aqueles barulhos de raios e trovões. Isso é sinal do quê? De tempestade vindo por aí. E a tempestade veio, os ventos vieram e ele começou a se preocupar. Ai, minha casa. Até que chegou a chuva. E aí choveu e os ventos bateu. Até que derrubou tudo aquela casa. E foi grande a queda dela, a Bíblia fala que foi muito grande a queda dela. Que tristeza. Todo o trabalho dele, o investimento dele foi perdido. Fora o risco de vida que ele correu com a sua família. Jesus estava usando essa história como uma história de faz de conta. Só que era para nos ensinar coisa na vida real. Ele estava nos querendo ensinar que a gente precisa fazer uma base sólida para a nossa casa. E que é a nossa casa? Não é a nossa casa que você mora com o papai, com a mamãe, com seus irmãos. Essa casa que Jesus estava querendo falar é a nossa vida, o nosso coração. E ela tem que estar alicerçada, sabe no quê? Na palavra de Deus. Ela tem que estar alicerçada na Bíblia. Ela tem que ter os fundamentos sólidos. E vocês sabem, crianças, quem que é essa rocha? Quem que é a rocha que Jesus estava ensinando na história? Alguém de vocês aí sabe? Não ouvi. Ah, tem gente aí que sabe. A rocha é Jesus. Ele é o firme fundamento que a gente tem que fazer a base da nossa vida. Jesus é a rocha forte que sustenta a nossa vida em todos os momentos. Nos momentos felizes, nos momentos difíceis, nos momentos de pandemia. É Jesus que nos sustenta. E aí, quando a gente coloca nossa confiança nele e constrói a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha que é ele, e a gente não vai temer mais nada, a gente não vai temer o dia que vai vir a chuva, o dia da tempestade, porque a tempestade, ela representa o quê? As dificuldades, os desafios na nossa vida. E aí, quando a gente está firmado em Jesus, a gente vai ter segurança, vai ter fé
que Ele vai estar nos sustentando e nos abençoando em todos os momentos. Amém, crianças? Deu para entender bem? Os dois alicerces? Então, a gente tem que fazer o nosso alicerce na onde? Na rocha. Quem é a rocha? Jesus. Jesus Cristo. Então, eu nunca vou construir a minha casa na areia. Eu vou construir a minha casa na rocha. Amém, amados? Então, agora eu vou soltar uma musiquinha, mais um hino bem abençoado, para você fixar aí na sua cabeça a história que a tia Ju contou hoje. Amém? Então, vamos lá. Vamos louvar, dançar, cantar aí na sua casa. Amém? Castelo de areia! Que legal! E cuidado, amiguinhos! Se esbarrar, cai tudinho! Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. A rocha é um lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é um lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. Não construa sua casa na areia. Não construa na beira do mar. Mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique. A tempestade a vai derrubar. A rocha é um lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. A rocha é um lugar de construir um alicerce forte que não vai cair. As tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo tu tens. Amém, crianças? Gostaram do louvor? Olha, eu quero agradecer a Deus nesse momento especial, ter a sua companhia aí, como nossos ouvintes da Palavra de Deus. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, pequeninos, lindos de Jesus. Que vocês venham guardar no coração que vocês são muito preciosos para Jesus e para nós também. Amém? Continua firme, continua animado, continua perseverante, que logo, logo toda essa tempestade de pandemia vai acabar e a gente vai estar juntinho lá na igreja reunidos. Amém? Que Deus abençoe. Eu vou orar aqui para terminar a nossa aula, tá? Oh, Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento precioso. Obrigado pela vida de cada pequeno, de cada criança, Senhor. Que, Senhor, que essa palavra venha alcançar e venha tirar toda a ansiedade e venha trazer alegria, esperança, Senhor. Que o Senhor continue falando poderosamente no coração e na mente dos nossos pequeninos. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Beijos, crianças. Amo vocês. Que Deus abençoe vocês poderosamente.